Ateliê na TV. Oferecimento. Círculo. Acrilex. Feltros Santa Fé. Singer. Tec Bond. African Artesanato. Mega Artesanal. Tudo bem, Camila? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia! É uma aplicação e uma capa de agenda, ou caderno, Isso né? aí, eu fiz um modelo menorzinho para diário, mas a técnica você pode aplicar para caderno de universitário, agenda, a criatividade é aí que manda. E nós vamos fazer hoje patch aplique usando a Decor Tape. Decor Tape. Os nossos câmeras vão invadir pra gente mostrar detalhes. E é fácil trabalhar com ele, Camila? O que Bem você achou? fácil, bem fácil. Se quiser, não precisa nem casear, mas eu acho que o caseado, ele além de embelezar a peça, ele dá um acabamento, tá? Sim. A cola dela é bem firme, então não tem necessidade de casear. Eu gosto sempre de casear para valorizar o trabalho. Dá um efeito diferente. Aqui eu vou fazer um gabarito, um molde, né? Eu coloquei um coração, coloquei uma entretela bem fininha, só para eu ter uma base. Vou cortar aqui em cima do risco e vou adesivar com a fita. Não faça um desenho muito grande, porque quando a gente for cortar, eu vou deixar uma pequena margem, tá? Antes de fazer. Vou colocar aqui de cabeça para baixo, porque nossa fita não tem direção. Lembrando de sempre sobrepor um pouquinho do a peça, não colar rente a fita. Vou adesivar o meu gabarito, o meu molde. E aí, o que eu vou fazer? Vou cortar, deixando uma pequena margem. Certo? Vou cortar toda a volta, deixando uma pequena margem. Dá pra ver? Uhum. Eu já tenho esse passo aqui mais adiantado, ó. Ele vai ficar assim, ó. Aqui o azulzinho é no meu risco. E eu deixei um pouquinho só de fita em toda a margem da minha peça. Isso vai servir pra gente aderir o nosso material. Pra frente da capa, nós vamos utilizar um jeans, que ele mede 23 de altura por 32. O que eu vou fazer? Antes de colar o meu aplique, eu vou dar um pique aqui para achar o meio da minha peça. Aí eu tendo o meio, metade da minha peça é a frente da minha capa. Fiz aqui 2, no decorrer da aula a gente tem outras sugestões de gabarito. E aqui vou para a máquina de costura fazer o caseado. Lembrando que o Decor Tape são diversas cores, estampas lindas, produto exclusivo aí da Lamax. Como sempre, ó, para fazer o patch aplique, estou usando a minha sapatilha de ponta aberta, tá? Que no mercado existe essa de plástico e a de metal também. A função é a mesma. Também da Lamax, né, as sapatilhas? Perfeito. Todos os acessórios, qualquer sapatilha, pezinho de máquina tem em todos. Mesmo para máquinas industriais, viu, Dotan? Acessórios de máquina sempre com a Lamax. Vou fazer o caseado em toda a volta. Não sei se dá para ver na peça, mas a gente tem na lateral um porta-caneta para deixar com facilidade. O que eu vou fazer? Simplesmente vou pegar 12 centímetros de fita. Eu gosto de apoiar na placa, Dotan, porque a placa de corte já me ajuda com as medidas, tá? E vou dobrar exatamente na metade, ó. Vou trocar aqui minha sapatilha. Mudo o meu ponto agora pro ponto reto. O que eu vou fazer? Vou alfinetar isso daqui no meio da minha peça. Lembra que eu dei um pique aqui, ó? Vai ser bem no intervalo da minha peça. E vou passar uma costura, ponto reto nesse caso, tá? Nas duas laterais. Vamos lá? Na parte superior, quando eu chegar lá em cima, eu vou colocar um retrocesso. Porque lá onde eu forço ao colocar a caneta. Então a gente reforça um pouquinho essa medida. Ó, retrocesso, capricha. Vou fazer isso dos dois lados. Tá ok? Tudo bem até aqui, Dotan? Tranquilo, tá mostrando bem. O Luca Pet é o Facebook da Camila, tá aparecendo também aí. Ó, depois de costurar os dois, aqui vai estar o encaixe perfeito da minha caneta.
E esse encaixe ele fica exatamente na lateral da minha capa. As laterais, que é a parte onde eu encaixo a aba do meu caderno, elas medem 18 por 23. 23 porque é a altura da minha peça. 18, de 18 até 20 centímetros fica bem bacana, tá, Dotan? O que eu vou fazer? Dobro ao meio e vou passar um ponto decorado bem aqui na lateral, nas duas laterais. E eu vou ter este resultado aqui, ó. Tá? Utilizem um ponto decorado porque isso valoriza muito a peça. Quem não conseguiu anotar os materiais, estão todos lá no nosso site, atelenatv.com.br. Acesse o site, lá tem todos os vídeos, tem um canal no YouTube da Atelena TV, com muitas novidades. É isso aí. Ó, já tenho aqui o passo que nós explicamos. Aqui eu fiz um aplique de borboleta. O encaixe aqui da minha caneta, ó, agora esse daqui já tá costuradinho. Pro forro eu vou precisar da mesma coisa. 23 por 32. Vou reservar um pouquinho e nós vamos fazer o fecho onde eu coloco o botão tic-tac, tá? Quem quiser pode colocar botão de imã também. O que eu vou fazer? Vou pegar a fita. Lembrando que a minha placa de corte, Dotan, ela tem que estar livre de sujeira, né? De pelinhos, essas coisas do tecido. Trabalhando com jeans, corta todo o jeans primeiro e depois vem mexer com a fita. Porque o jeans solta mais um pouquinho de fiapo, né? De pelo. Vou deixar aqui na minha bancada e vou cortar mais um pedacinho. Olha aí, Camila Martins trabalhando com o lançamento da Lamax, que é o Decor Tape. Olha que legal, interessante aí. Que são essas fitas já com estampas lindas, né? Para você trabalhar com o seu artesanato. Isso aí. Esse daqui, ó, eu vou dobrar ao meio. E aí o que eu dobrei, eu vou colocar bem ao meio. Só para fazer, Dotan, um reforço, para não ficar muito fininho o fecho da nossa carteira. Aqui na pontinha, ó, eu dobro aqui em quina. Dobro aqui em quina também, como se fosse um chanfrado, né? E aí, ó, arremato a minha peça. De um lado, do outro. E dobro aqui, para dar acabamento. Quem quiser, pode cortar uma fita e colocar aqui também, ó. Dependendo da estampa, fica legal eu colocar uma outra fita aqui por cima para dar um acabamento melhor, Sim. tá? Eu faço sempre um pouquinho maior, para eu ter uma margem aqui, ó, para cortar essas rebarbas. Cerca de 8 centímetros já é o suficiente, tá? O que eu vou fazer? Do lado oposto do meu aplique, vou dobrar, dar um pique, achando o meio, e vou colocar o meu fecho com o acabamento para cima. Porque depois, quando eu viro a minha peça, ele fica com direito perfeito. Ó, aqui, só mostrar no pronto para o pessoal entender, ó. Tá vendo? Ó, aqui, ó. Perfeito. Aqui e aí aqui ele fica assim, ó. Tá ótimo! Isso aí. Vou vir para a máquina e passar uma costurinha de segurança. Lembrando que costurinha de segurança é aquela que fica bem na beiradinha, correto? Feito isso, vou pegar aquelas duas abinhas que eu já tinha feito, ó. Coloco uma de um lado, outra do outro. E posso jogar já por cima de tudo isso o forro, com o direito para baixo. Então, direito do forro em contato com o direito da minha peça. Vou alfinetar, Dotan, e costurar a volta toda. Aqui sim, pezinho de máquina, tá? Alfinetem, pessoal, em casa, para ficar mais fácil. Tudo bem alinhadinho. Vou passar uma costura em toda a volta. Então, Dotan, costurei toda a volta. Dei um retrocesso aqui, ó. Deixei uma abertura para desvirar. E vou desvirar a minha peça. Neste caso aí, eu rebati a costura, tá? Desvirei a peça, a aba vai ficar para cima. Aqui, ó, normalmente fecharia com pontinhos invisíveis, mas como eu vou rebater toda a peça, não tem necessidade. Então, só passa ferro aqui bonitão, desvira bem certinho, não deixando bicos.
Ó. Alfineta. E vamos para a máquina de costura rebater toda a volta, ó. Aqui uma sugestão com estrelas. E aí a criatividade em casa que manda, né, Doutor? Dá para fazer composê, as fitas elas coordenam entre si. Tem várias estampas que combinam. Então dá para fazer até um cenário, alguma coisa mais complexa. Ó, vou rebater toda a volta, passa bem bonitão, tá? Para ficar no O capricho. lançamento é o Decor Tape, mas a Lamax tem uma linha completa aí. A Lamax tem uma linha completa de base de corte, réguas, cortadores, materiais para patchwork, para costura e artesanato variado. Olha só alguns produtos aí, as tesouras são muito bacanas. Então acesse o site para conhecer um pouco mais de todas essas novidades. Vou fazer o rebater toda a volta e depois aqui, ó, com o nosso alicate também, que a Lamax tem, um alicate de aplicar botões, vamos colocar um botão Ritas. Quem quiser pode usar o botão de imã, enfim, o que tiver em casa, não deixem de fazer. Pode pôr um pedacinho de velcro também, quem não tem um alicate ainda pode utilizar o velcro. Uma peça rápida, prática e dá para usar o ano inteiro, para várias coisas, aliás. Pode fazer Muito até para legal. livro de receitas, Bacana. enfim, capa é sempre bom. Muito lindo aí, queria agradecer a Camila, colocar o contato da Camila, que é o Luca Pet aí, para você visitar o Facebook, conhecer um pouco mais dos trabalhos